Ferrari está a caminho de Las Vegas, mas em Maranello estão trabalhando intensamente no projeto 678, ou seja, na Ferrari de 2026, que peça por peça está tomando forma e é um projeto completamente diferente do SF25. No vídeo de hoje, vamos ver qual direção a Ferrari está seguindo para o próximo ano, qual é a opinião dos pilotos sobre o projeto de 2026. Vamos ouvir as opiniões de ex-pilotos e engenheiros como Aldo Costa, Damon Hill, Claire Williams e finalmente precisamos ver uma declaração muito forte de Zac Brown sobre Christian Horner e também sobre Max Verstappen e seu comportamento na pista. Antes de começar, vou-me acomodar, deixem um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. Não é uma evolução, é um recomeço total. O primeiro chassi do 678 passou nos testes estáticos e em poucas semanas chegará o teste de colisão dianteiro no CSI. Mas o ponto interessante é outro. A Ferrari decidiu fechar definitivamente o capítulo do pull road. Em 2026, volta-se ao push road, tanto na frente quanto atrás, mas com uma novidade-chave. A Ferrari parece ter adotado uma solução que a McLaren já havia introduzido corajosamente há 2 anos. De fato, é um detalhe que muda tudo, ou seja, a direção que é movida para trás do triângulo inferior. Não é um retorno ao passado, é um salto lateral. Segundo rumores internos, o braço da direção será movido para trás do triângulo inferior, exatamente como a McLaren fez no MCL39 e como depois a Mercedes copiou. É uma solução que complica o empacotamento e o agrupamento interno, mas abre um mundo na aerodinâmica. Bondi e Sanchez estão trabalhando nessa filosofia para liberar fluxos, obter uma dianteira mais limpa e estável. A McLaren, com essa escolha, construiu parte de sua vantagem. Atrás, a situação é ainda mais significativa. A Ferrari abandona a pull road traseira, modificada que havia sido introduzida na Bélgica e que teoricamente deveria salvar a temporada. Não o fez, na verdade piorou o equilíbrio e até mesmo a Mercedes, que havia tentado uma filosofia semelhante antes da Ferrari, voltou atrás. Em Maranello teriam feito o mesmo, mas o limite de orçamento congelou tudo. Para 2026, eles não podem abrir mão de nada. Tudo mudará, também porque a caixa de câmbio terá que ser redesenhada. De fato, a mudança para o push road traseiro exige uma caixa de câmbio completamente redesenhada. As partes internas da suspensão são movidas para cima em relação ao SF25 e isso abre 2 desafios. O primeiro é o peso. De fato, a Ferrari deve retirar 768 kg em todos os lugares para chegar ao famoso limite de 768 kg. E o segundo ponto é a rigidez. A caixa deve permanecer muito leve, mas sem perder rigidez torcional. Eles estão procurando por materiais novos, híbridos, inteligentes, nada de extremismos, nada de ideias malucas. Uma filosofia muito mais McLaren, menos refinamentos arriscados, mais coerência de projeto. O ponto central é a aerodinâmica ativa e a resistência ao avanço. De fato, o regulamento de 2026 mudará completamente a condução dos carros de Fórmula 1. Haverá asas móveis na frente e atrás, motor térmico e híbrido com a mesma potência e novas baterias, também com combustível, mas sobretudo a unidade de potência não poderá garantir toda a carga máxima na reta. Traduzindo, quem tiver menos arrasto terá uma vantagem enorme. E aqui a Ferrari quer recomeçar a partir de um conceito simples. Nada de extremismos. Um carro que penetra bem o ar sem pontos fracos. Talvez não seja o mais extremo, mas será constante. Scherra disse isso claramente. O 678 não foi feito para ser um laboratório. Foi feito para ser um projeto integrado 100%, sem compromissos de empacotamento como o SF25, porque o SF25 era um compromisso estrutural. O carro de 2025 foi projetado com massas radiantes muito compactas para reduzir o volume. Ótimo em circuitos rápidos, mas um desastre em circuitos lentos e quentes. As aberturas de resfriamento sujavam muito os fluxos. O 678 deve evitar esses erros e tudo deve ser coerente. Suspensões, carroceria, câmbio, aerodinâmica, baterias, distribuição de peso. O regulamento diz menos 30 kg em relação aos carros de efeito solo, mas a unidade de potência adiciona 30. O resultado é que são necessários 60 kg a menos do que antes. Uma loucura considerando que os pneus de 2026 serão mais leves, mas não são suficientes para compensar. Em suma, a filosofia da Ferrari para 2026 permanece como estabilidade antes da genialidade. No primeiro ano de um regulamento revolucionário, quem arrisca demais se estilhaça, quem é conservador vence. O 678 quer ser isso. Um carro sem buracos, sem fraquezas estruturais, com um equilíbrio limpo. Um carro que nasce com uma arquitetura a ser evoluída, não corrigida. A Ferrari quer um projeto que funcione sempre, em qualquer lugar, e que permita desenvolver desempenho sem buscar soluções desesperadas no meio da temporada. A palavra-chave é coerência. O 678 será um quebra-cabeça completamente novo, mas finalmente construído todo na mesma direção. E sim, é fundamental para o próximo ano ter um carro previsível que funcione na pista e que atenda às expectativas do simulador. Não que vá para a pista e você tenha que corrigir a altura do solo, como aconteceu, por exemplo, este ano, a partir do Grande Prémio da China, onde perceberam que a Ferrari, com a altura correta do solo, consumia demais o plank. É necessário um carro previsível que faça o que você analisou no túnel de vento, no CFD, não um carro em correção contínua.
E então, sobre esse ponto, estou absolutamente de acordo com o Igerra. Mas atenção, também não ter um carro muito conservador, porque os outros vão inovar. Lembramos da Mercedes em 2014. Era um carro que dava 1 minuto de vantagem aos adversários. Enfim, é preciso também ser inovador nesta nova era regulatória. Certamente quem tiver menos arrasto terá uma vantagem enorme, usando menos bateria, menos energia e assim economizando parte da energia para usar depois no restante do circuito. E atenção também à distribuição de pesos, que será fundamental dentro dos novos carros, pois haverá um motor completamente redesenhado. Mas vejamos qual é a opinião de Hamilton e Leclerc sobre o carro de 2026. A temporada 2025 demonstrou isso sem piedade. A Ferrari não estava pronta para lutar pelo Mundial. O entusiasmo da chegada de Hamilton colidiu com uma SF25 muito frágil, muito sensível e muito imprevisível. O equilíbrio apertado, a janela aerodinâmica ridícula, um ritmo que desaparecia de uma sessão para outra. Uma temporada que, de fato, cancelou as expectativas iniciais. Mas 2026 é outra história. Há um novo regulamento, a aerodinâmica reescrita, uma unidade de potência 50% térmica e 50% elétrica. Enfim, um reset total. E para a Ferrari, esta não é uma oportunidade, é a última chance de se conectar novamente à Red Bull e à McLaren. E em Maranello, eles sabem disso muito bem. Há meses, eles estão trabalhando em um carro completamente novo, projetado sem os limites que restringiram a SF24 e a SF25. E é justamente do simulador que vêm os sinais mais contundentes. Hamilton e Leclerc teriam aprovado o carro de 2026. De acordo com várias fontes internas, a última versão do projeto SF26 convenceu ambos os pilotos durante as sessões no simulador. Não estamos falando de um vai melhor. Estamos falando de uma resposta mais estável na entrada da curva traseira, mais previsível, janela aerodinâmica muito mais ampla e comportamento consistente pneu por pneu, algo que praticamente nunca foi visto na SF25. Leclerc, que alguns meses atrás não conseguia se sentir à vontade com a simulação do novo regulamento, agora teria dado um feedback oposto. O monoposto finalmente faz sentido. Hamilton, por sua vez, teria apreciado a forma como o carro reage às mudanças de carga, a forma como comunica ao piloto o que está fazendo. E este é um detalhe fundamental. Nos últimos anos, a Ferrari havia produzido carros que escondiam os limites até que fosse tarde demais. O novo carro de 2026 parece muito mais transparente, muito mais honesto em relação ao piloto. Isso não significa que a Ferrari será a favorita em 2026, até porque muitos rumores indicam a Mercedes como a equipe mais bem preparada para o novo regulamento, mas significa que a Ferrari está lá e finalmente está desenvolvendo um carro que parece funcionar nas mãos de seus pilotos. A sensação é que a Ferrari aprendeu a lição. Não bastava mais corrigir uma base errada. Era necessária uma reinicialização total. E pelos primeiros dados, esta reinicialização parece muito mais um salto em frente do que um simples reset. 2026 será o ano em que descobriremos se a era Hamilton-Leclerc tem um futuro real ou permanecerá uma promessa não cumprida. Por enquanto, o simulador nos dá um sinal claro. A Ferrari 2026 agrada a quem deverá levá-la ao limite. Mas atenção, pois em 2026 não bastará apenas ter um carro competitivo. Os outros também estão desenvolvendo muito carro para o próximo ano e não sabemos qual será o nível dos adversários. Mas uma coisa é certa, é muito importante ter ambos os pilotos a 100%. E Aldo Costa avisa a Ferrari: Hamilton precisa se sentir um herói dentro da equipe. A SF25 nunca lhe deu o que ele precisava. Estabilidade, confiança e aquela sensação de fazer parte de um mecanismo perfeito. E acima de tudo, não lhe permitiu dirigir como sabe fazer. Enfim, a temporada 2025 de Hamilton foi muito diferente do que ele e a Ferrari esperavam. O verdadeiro teste chegará em 2026, quando a Hamilton terá que dar uma virada decisiva e provar que não está em declínio. Ele simplesmente ficou preso em um carro errado. Mas para conseguir isso, a Ferrari terá que colocá-lo nas condições em que sempre deu o máximo. E é aqui que entra Aldo Costa, o ex-diretor técnico da Ferrari e um dos arquitetos da Mercedes dominante. Conhece Hamilton melhor do que qualquer um em Maranello e sua análise é claríssima. Intervindo no Ferrari Clube Abbiate Grasso, Aldo Costa explicou uma coisa simples. Hamilton funciona quando se sente o ponto de referência absoluto da equipe. Lewis é um inglês, conta Costa. Ele sempre trabalhou na Inglaterra, assim como eu, que como italiano nunca tinha trabalhado no exterior. Os primeiros meses para ele devem ter sido muito difíceis. Novos mecanismos, novas pessoas, uma nova cultura. E além disso, perseguir a competitividade com um carro que não o ajudava. Então, chega à parte central do discurso. Hamilton precisa de um grupo restrito de pessoas de total confiança. O engenheiro de pista, o diretor técnico e o chefe de projeto. Um núcleo que trabalhe com ele, não ao seu redor. Aldo Costa é muito claro. Lewis deve sentir que essas pessoas estão pressionando para fazê-lo vencer. Ele deve ser o porta-bandeira da equipe. Se ele não sente essa posição, perde um pouco de desempenho. Ele gosta da ideia de ser o herói, com toda a equipe atrás dele. E essa análise abre um ponto enorme sobre a temporada 2025. Hamilton chegou em um ambiente onde o companheiro de equipe não era qualquer um, mas Charles Leclerc, o piloto criado na Ferrari, amado pela equipe e perfeitamente integrado na estrutura. Lewis se encontrou em um lugar onde ele não era a figura central.
E para Costa, isso pode tê-lo limitado. Estou absolutamente de acordo com as palavras de Aldo Costa. Hamilton precisa ser o herói da equipe. Ele sempre foi na Mercedes, aclamado por Toto Wolff, com companheiros de equipe que nem sempre eram os segundos pilotos. Pensemos em Nico Rosberg, mesmo que tenha lutado pelo título com Hamilton, mas Hamilton sempre foi o favorito, ou até Valtteri Bottas, até chegar ao próprio George Russell, que é uma figura incômoda para Hamilton na Mercedes. E Lewis se encontrou em um lugar onde não era mais a figura central na Ferrari. E para Aldo Costa, isso pode tê-lo limitado. A mensagem para a Ferrari não é tão escondida assim. Se você quer o verdadeiro Hamilton, precisa construir ao seu redor um ecossistema que o faça sentir a equipa atrás dele, estimulá-lo, segui-lo, dar-lhe pontos de apoio. A Mercedes fez isso e realmente funcionou. A pergunta agora é uma só. Em 2026, a Ferrari conseguirá criar para Hamilton aquele contexto psicológico e técnico que Aldo Costa considera essencial? Porque se sim, então 2025 será lembrado apenas como um capítulo de transição. Se não, o risco é que Hamilton fique sempre no meio do seu potencial. E atenção também às palavras de Claire Williams, que falou sobre Lewis Hamilton. Ela disse coisas muito importantes. Quando um piloto muda de equipa após muitos anos, leva tempo. Às vezes funciona, às vezes não. Mas se há alguém que pode fazer uma mudança assim funcionar, esse alguém é Lewis Hamilton. Claire Williams lembra de algo fundamental. Hamilton não apenas passou da Mercedes para a Ferrari, ele passou para uma cultura completamente diferente. Indiretamente, Claire Williams dá razão a Aldo Costa e é uma figura confiável. Alguém que viveu décadas de Fórmula 1 no mais alto nível e fez um raciocínio claríssimo. Mudar de equipe neste ponto da carreira é muito mais difícil do que se pensa. A Mercedes era sua casa, ele construiu uma era lá dentro, moldou a equipe como queria, trabalhou com o mesmo grupo por anos. Em Maranello, no entanto, encontrou um ambiente novo, italiano, emocional e com um enorme peso dos torcedores. E, sobretudo, encontrou Charles Leclerc, um piloto que conhece a equipa há muito tempo e que nesta temporada o venceu claramente na classificação. Em meio a tudo isso, Hamilton acabou no meio de uma Ferrari que muitas vezes não funcionou, nem mesmo para Leclerc. Em Baku, ele bateu com aquele pinto, destruindo o assoalho. No Brasil, o carro vermelho saiu com 0 pontos entre incidentes e danos irreparáveis. Apesar de tudo, Claire Williams convida à calma. Hamilton não deve ser julgado agora. O verdadeiro teste virá em 2026, quando tudo mudará. Chassi e aerodinâmica, unidade de potência e modo de dirigir e filosofia dos carros. Uma Fórmula 1 que recomeça do zero e que provavelmente agradará mais a Lewis Hamilton, pois o próprio 7 vezes campeão mundial sempre julgou mal essa era de carros com efeito solo. Simplesmente é preciso dar-lhe tempo, disse Claire Williams. É muito cedo para dizer que a escolha não funcionou. As grandes revoluções muitas vezes revelam quem realmente sabe se adaptar. E se há alguém que pode conseguir isso, é Lewis. Ferrari, Hamilton e Leclerc sabem que essa será a temporada decisiva, a temporada em que Hamilton poderá demonstrar se 2025 foi apenas uma transição dolorosa ou o preço a pagar para chegar onde sempre quis desde criança, tentar vencer de vermelho. 2026 é a sua oportunidade e, de acordo com Claire Williams, Hamilton ainda é o homem certo para conseguir. E atenção que há quem também esteja positivo sobre a chegada de Hamilton à Ferrari. Fato, Francesco Cigarini disse que Hamilton pode ser o Schumacher 2.0 da Ferrari. Chegando em uma nova equipa onde precisava se adaptar, o próprio Schumacher enfrentou esse desafio e, após vários anos, conseguiu vencer com o carro vermelho e conquistar vários títulos, tornando-se o piloto mais laureado da história. De fato, Francesco Cigarini, que estava lá quando a Ferrari ganhava tudo, mecânico na era Schumacher e parte da equipe que construiu o carro mais dominante da história moderna, ou seja, a F2004. A comparação que ele faz é pesada. Cigarini parte de um conceito que em Maranello conhecem muito bem. A relação entre piloto e equipe pode mudar a história de uma equipe. Foi o que aconteceu com Schumacher e Jean Todt. Confiança total, papéis claros e todos na mesma direção. E é exatamente isso que, segundo ele, deve ser recriado com Hamilton. Hamilton traz a mentalidade e a organização das equipes inglesas, diz Cigarini. A Ferrari fez bem em contratá-lo, mas agora o que importa é o quanto ouvirão. Ele sugere uma direção e não é seguido porque Leclerc é mais rápido. Então se torna um círculo vicioso. E aqui o golpe é direto. E Hamilton sente que não tem voz no desenvolvimento do carro. Automaticamente sai do processo. E ele sai do processo, a equipe perde know-how, e se a equipe perde know-how, o carro não cresce. Esse é o círculo vicioso que Cigarini vê no horizonte. Para Cigarini, a questão não é minimizar Leclerc, que está fazendo uma de suas melhores temporadas. Na verdade, ele reitera que o monegasco é muito rápido e sabe pilotar um monoposto instável como se estivesse caminhando sobre ovos. Mas é justamente por isso que ouvir Hamilton pode trazer benefícios também para Leclerc. Hamilton precisa de um carro sólido, previsível, bem plantado. E se você construir uma Ferrari com essa filosofia, Leclerc, que já se adaptou a tudo, poderia aproveitá-la ainda melhor. A equipe, enfim, teria uma vantagem dupla. Depois, há o grande tema de 2026 com o novo regulamento. É uma oportunidade gigantesca para reconstruir tudo do zero, como aconteceu há 20 anos. Hamilton, mesmo que não esteja mais no seu auge absoluto, sabe perfeitamente o que é necessário para criar uma equipe dominante. Ele viveu a estrutura da Mercedes por dentro, ajudou a moldá-la e esse conhecimento não desaparece. Cigarini diz claramente:
eu daria confiança total a Lewis, mesmo que hoje o cronómetro não o recompense, e acrescenta que esse poderia ser sua última contribuição histórica para a Fórmula 1. E isso é muito interessante, porque para Cigarini, Hamilton poderia formar uma Ferrari vencedora para o futuro. Portanto, não apenas na era de Lewis vencedor na Ferrari, mas também nos pilotos subsequentes que chegam em um ecossistema já formado por um 7 vezes campeão do mundo, com uma equipe que moldou sua mentalidade para vencer. Por enquanto, a temporada 2025 está levando Hamilton ao limite da frustração. Mas para muitos, incluindo Cigarini, o verdadeiro jogo acontece em 2026. Se a Ferrari o escutar, Hamilton pode realmente se tornar o Schumacher da nova década. Não o escutar, corre o risco de transformar esta era em outra enorme oportunidade desperdiçada, como aconteceu com Vettel no passado e também com o próprio Alonso. As palavras que ouvimos de John Elkann desestabilizaram o ambiente e o próprio Damon Hill, ex-piloto de Fórmula 1, disse que essas palavras desestabilizam um ambiente já frágil. Lembramos o pesadelo recente de Interlagos com a dupla retirada da Ferrari, com Leclerc inocente, atingido por Kimi Antonelli, que por sua vez foi atingido por Piastri e foi forçado a se retirar o monegasco, e Hamilton se retirou depois de danificar várias vezes o fundo. Damon Hill disse que ficou surpreso com as palavras de John Elkann, dizendo que é normal que os pilotos comentem os problemas do carro e não disseram nada escandaloso. Eles fazem parte da equipe e são os usuários finais do produto do carro que dirigem. É normal que não digam que está tudo bem, quando as coisas efetivamente e realmente não estão bem. Então, o próprio Damon Hill está do lado dos pilotos e disse que a Ferrari este ano esteve cheia de altos e baixos, e é um contexto que qualquer piloto considera desgastante. E ainda mais, sendo a Ferrari um ambiente cheio de pressão pela história que tem por trás. Pelos torcedores que querem uma Ferrari vencedora novamente. É importante não estressar os pilotos, não julgá-los, mas protegê-los. E as palavras de John Elkann desestabilizaram um ambiente já frágil. Ao contrário, o presidente da Ferrari deveria ter defendido os seus próprios pilotos. E atenção que a gestão midiática está se tornando um obstáculo para a Ferrari, ao invés de um recurso. Mas vamos ouvir as palavras de Zac Brown sobre Christian Horner, porque ele foi muito duro. Zac Brown decide tirar algumas pedras do sapato e faz isso apontando o dedo para Christian Horner, seu rival histórico, demitido da Red Bull, após a mistura explosiva de resultados decepcionantes e questões fora da pista. Brown não pode mais derrotá-lo diretamente na pista. Mas fora da pista, ele não se contém. Segundo ele, Drive to Survive mudou Horner, transformando-o em um personagem mais inclinado à desonestidade. Conheço Christian há mais de 30 anos, disse Brown ao The Telegraph. Ele fez coisas incríveis, tiro o chapéu, mas ele mudou. Acho que a fama de Drive to Survive, o dinheiro, a glória se tornaram demais. Então vem o golpe mais duro. Às vezes Horner não joga limpo. Zac Brown explica a comparação com o mundo dos pilotos. Há quem te empurre levemente para fora para te fazer entender que deve desistir e há quem te jogue para fora diretamente. Segundo ele, Horner pertence à segunda categoria e cita um exemplo que no paddock lembram bem. A famosa acusação de água nos pneus da McLaren em Interlagos 2024. Uma história nunca provada e que para Brown tinha apenas um objetivo: criar caos, perturbar e fazer barulho. Para o CEO da McLaren, aquele movimento não tinha base técnica nem lógica, era apenas uma tentativa gratuita de desestabilizar a equipe. A coisa interessante é que Brown não fala apenas por rivalidade pessoal. Fala como alguém que viu a McLaren subir de anos difíceis enquanto via a Red Bull de Horner celebrar títulos. Agora que os papéis estão se invertendo, Brown quer dizer em voz alta o que pensava há muito tempo. A McLaren hoje é o terceiro polo que se destacou dos outros dois. Red Bull vive uma crise profunda. Horner não está mais lá. E Zac Brown já conquistou o segundo título de construtores com a McLaren, um em 2024 e outro em 2025. E agora ele colocou na mesa uma verdade incômoda. Christian Horner mudou e nem sempre jogou limpo. Uma declaração tão dura em um momento tão delicado para a Red Bull é um sinal claro. A guerra verbal entre McLaren e Red Bull acaba de começar. E se quisermos, Zac Brown não foi nem mesmo gentil em relação a Max Verstappen, acusando o piloto holandês de ser muito desonesto, assim como foi seu ex-chefe de equipe e que muitas vezes Verstappen exagera. Não é um comentário casual. Zac Brown conhece bem o nível de Verstappen. 4 títulos mundiais, velocidade monstruosa e uma capacidade de intimidar qualquer um em um duelo. Mas segundo ele, há um limite que Max ultrapassa com muita frequência. E entre os pilotos que pagaram por isso, Zac Brown cita Lewis Hamilton. Não quero faltar com respeito a Max, ele é um campeão do mundo 4 vezes, disse Zac Brown ao The Telegraph. Mas ele é uma pessoa muito arrogante, alguém que vai longe demais. E isso é algo pesado, especialmente vindo de um chefe de equipe que está lutando contra ele pelo título de 2025. Zac Brown não fala de um único episódio. Segundo ele, Verstappen em algumas ocasiões ultrapassou o limite. E quando lhe pedem um exemplo preciso, a resposta é imediata. No Brasil contra Hamilton várias vezes. A mente vai imediatamente para os episódios mais conhecidos. Interlagos 2021, quando os dois terminaram largo na curva 4. O contato do ano seguinte e muitos duelos sujos no limite entre os dois, especialmente na fase mais quente de sua rivalidade. Não é apenas Zac Brown que percebeu isso.
Também Adrian Newey, que estava na Red Bull naqueles anos, admitiu que Verstappen em 2021 estava no limite da penalidade no Brasil e que a pressão do Mundial o tornou ainda mais agressivo. Ele mesmo tinha dito que depois de Silverstone, Max tinha se tornado ainda mais duro, levando essa rivalidade a um nível quase pessoal. De acordo com Zac Brown, essa agressividade é o traço que separa os campeões dos supercampeões, mas também o que pode fazê-los errar. Muitos dos grandes têm um pouco de arrogância. Ele diz, mas Max às vezes vai além. E com a McLaren, agora realmente disputando o Mundial, essas palavras não são um comentário, são uma mensagem. Um limite que, segundo Zac Brown, Verstappen ultrapassou justamente contra Hamilton. E é um detalhe significativo. Duas épocas diferentes, duas equipes diferentes, mas a tensão entre os dois continua mesmo à distância. A essa altura, a McLaren venceu o Mundial de 2025, o de construtores, e Norris parece ter conquistado o título de pilotos. No máximo quem vence é Piastri. Então o ataque verbal de Zac Brown chega em um momento em que a McLaren venceu tudo e está ciente da força que tem neste momento. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os tópicos que discutimos no vídeo. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro-lhes de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Aqui do Rasta é tudo. Nos vemos em um próximo vídeo.